antes de mais nada, deixa eu dizer que em primeiro lugar está o amor de Deus. E se nós falamos é porque nós amamos cada um aqui. Se nós falamos é porque aquilo que nós estamos falando debaixo da palavra de Deus. Com amor, com carinho. Sabemos que a palavra de Deus não mente, a palavra de Deus não nos engana. A palavra de Deus nos livra das dores e do sofrimento da vida. Então, muitas vezes nós falamos coisas que são pesadas, são difíceis na palavra, nós não concordamos, mas é a palavra do Senhor, é para o nosso bem, é para a nossa cura, é para a gente não sofrer no futuro, não ficar gritando, meu Deus, socorro, socorro, né? Porque a gente foi desobediente. Então, é em cima disso que nós queremos trazer essa palavra. 2 Coríntios 7, capítulo 7, verso 1. Diz lá, 2 Coríntios 7, verso 1, diz, amados, já começa Paulo falando com amor, né? Também da mesma forma que eu estou começando aqui, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Repare que a ideia de Paulo, em primeiro lugar, está falando à igreja, não está falando às pessoas de fora que não conhecem o Evangelho, está trazendo uma palavra para a igreja que está localizada na cidade de Corinto, na Macedônia, lá na Europa, onde ele está dizendo e falando, tratando os irmãos com muito amor e com carinho, dizendo que há promessas de Deus. E as promessas de Deus são verdadeiras, a gente prega sobre as promessas de Deus. E alguns até guardam as promessas. Você tem, antigamente, hoje não, mas antigamente tinha aquela caixinha de promessa, né? Você ia na casa de alguém, era muito comum você avistar alguém, a pessoa era cristã, e dizia assim, pastor, irmão, tira aí uma promessa, né? Aí você tirava lá, só tinha promessa ali, não tinha uma exortação, era só promessa, só coisa boa. Então as promessas existem, e elas são verdadeiras. Mas as promessas de Deus, elas acontecem, elas se realizam, quando nós estamos debaixo de uma vara de obediência. Quando nós estamos debaixo da obediência de Deus e da sua palavra. E ele diz, então, amados, visto que temos essas promessas, e são muitas as promessas, eu acredito que todo mundo aqui tem uma promessa de Deus. Quem está aqui que tem uma promessa de Deus na sua vida? Levanta a mão. Todo mundo, irmãos, eu tenho. Quantas já se cumpriram e quantas ainda vão se cumprir. Mas essas promessas estão condicionadas ao meu viver. Estão condicionadas à minha aliança que eu tenho com Ele. Quando eu quebro a minha aliança com Ele e desobedeço aquilo que Ele quer para mim, essas promessas também são comprometidas, porque Deus é um Deus justo. Deus é um Deus sério. Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus que muitas vezes nos trata, nos corrige como um pai. Quantos pais tem aqui, mães e pais? Levanta a mão. Olha aí, quanta gente. Né? Você vê o teu filho fazendo alguma coisa errada, você não vai chamar atenção? Você vai deixar ele fazer o que é errado? Você sabe que está errado, você vai deixar? Não. Se você ama, você vai corrigir. Se você ama, você vai chamar atenção. Cada pai tem uma forma de disciplinar. Não é verdade? Tem aqueles que falam, aqueles que conversam, né? Tem aqueles que falam e conversam também. Mas às vezes tem aqueles que pegam a vara, dizem, chega, peraí. Você está passando o limite. Toma uma varadinha no bumbumzinho aqui, para você entrar na linha. Muitas vezes é necessário. Tem pais, não, eu jamais. Mas tem filhos que não precisam, tem filhos que entendem, tem filhos que devagarzinho vão ser levados, tem outros que precisam um pouco de energia. E Deus é um Deus que é Pai, é um Deus que nos ama, é um Deus que nos conduz na sua linha, debaixo das suas promessas, mas muitas vezes Deus precisa nos dar uma varada para a gente entrar, ou chamar a nossa atenção para a gente entrar na linha. E aí ele diz, purifiquemos de tudo que contamina o corpo e o espírito. Se lave de tudo o que contamina o corpo e o espírito. Irmãos, tem muita coisa que contamina o corpo e o espírito. Principalmente nos dias de hoje. Duas formas de contaminação estão ligadas a dois sentidos da vida que nós temos. O sentido visual e o sentido da audição. É aquilo que você vê e aquilo que você ouve, de alguma maneira, é absorvido e entra para dentro. Esses sentidos carregam aquilo que você escuta e aquilo que você ouve. Tanto coisas boas como coisas ruins. As coisas boas te motivam.
As coisas boas te levantam, as coisas, coisas boas te fazem andar para frente. Coisas ruins contaminam o teu coração, que é a fonte do nosso sentimento. E o coração, ele comanda os sentimentos, aonde ele faz com que você execute e faça algumas ações, e essas ações podem ser boas ou elas podem ser ruins. E isso vai então comprometer o quê? O teu andamento com Deus, o teu andamento na vida, vai comprometer a tua fé, a tua caminhada. A igreja de Deus hoje vive uma crise de santidade, irmãos. Uma crise que é comprometida também pelaquilo que ela ouve, pelaquilo que ela escuta. E ela muda, é uma outra geração, ela vai mudando. Só que nessa mudança, muitas vezes, nós fazemos concessões de coisas que não são tão boas para nós. De coisas que comprometem o evangelho. Há aquilo que é cultural e é aquilo que é comprometimento com doutrinas bíblicas, que nós temos que ter cuidado e saber filtrar isso. De alguma maneira, a igreja hoje, ela vive uma falta de temor muito grande. A igreja tem perdido o temor do nome de Cristo. Eu não estou falando a nossa igreja também está na panela, mas estou falando no sentido geral. A igreja brasileira, e parte da igreja até no mundo, ela tem perdido o temor pelaquilo que ela tem escutado e pelaquilo que ela tem visto. E aí eu poderia ficar aqui relacionando uma série de causas, irmãos, de situações que nos chamam a atenção e nos levam a confronto. Poderia estar falando aqui, né, de coisas assim que são, assim, mas isso é coisa de cristão? Não é. Mas talvez pela falta de comprometimento, pela falta de santidade, pela falta de temor, tenha acontecido muitas vezes. E eu vou literal, eu falar alguns fatos aqui, que não são fatos talvez que ocorreram aqui dentro, mas que ocorreram em alguma parte, em alguma igreja. E a ideia não é criticar, a ideia é fazer nos sentir temor e vergonha, porque não é essa atitude de um cristão que deve ser nos dias de hoje. Aí você vê irmãos que faz programa muitas vezes com prostituta. Você vê homens casados tendo relacionamento fora do casamento. Você vê irmãos, homens, que ao ver pornografia, acabam muitas ligando e tendo programas com garota de programa. Irmãos que trabalhavam em nossa igreja, hoje, envolvidos com pedofilia. Jovens e adolescentes que engravidam dentro da igreja, às vezes não sabem nem quem é o pai. Jovens que começam a orar, engravidar, já no período de oração. Jovens que procuram um namorado no mundo e dormem com mundanos. Irmãos que no princípio, ou no primeiro encontro, já vão para a cama. Irmãs que ficam e transam e dizem que é normal, que todos fazem isso. Irmãos que saem do culto e vão para a cama ou motel com o namorado. Mulheres casadas mantendo o relacionamento fora do casamento com incrédulos. Utensílios da igreja que muitas vezes somem, sem explicação, e estão na casa dos outros por aí. Irmãos que brigam e foram presos. Irmãos que mentem para líderes com maior descaramento. Jovens da igreja envolvidos com relacionamento do mesmo sexo. Adolescentes do mesmo sexo ficando até muitas vezes no banheiro da igreja. Irmãs que acabam o noivado para ficar com outra mulher ou com outra moça. Moça que ao ser chamada de menina, diz que agora não é mais menina, é menino. Casais que se divorciam por qualquer coisa, porque querem ser felizes e às vezes nem tentam novamente, nem se esforçam. Irmãos falando mal de pastores e questionando o ensinamento pastoral. Parece muito chato falar uma coisa dessa, e muito triste, e eu tenho vergonha de falar isso. Eu tenho vergonha e fico aborrecido, mas essa é a realidade que muitas vezes, não na vida de todos, mas que está dentro da comunidade cristã. E eu só posso pensar que tudo isso é falta de temor. É falta de temer o nome de Deus, é falta de entender, peraí, Deus não me chamou para isso. Eu perdi o foco em algum lugar, eu perdi o propósito da vida cristã em algum lugar. Eu perdi o temor. O que é o temor? O temor é justiça, é verdade, é santidade, é pureza, é fidelidade, é respeito, é medo de errar. O temor, ele desagrada a Deus, a falta de temor desagrada a Deus. Temor, irmão, seria, ou podemos pensar, é um grande amor que nós temos por Deus, aliado ao medo de errar, mais a preocupação de envergonhar o nome do Senhor e sofrer as consequências do erro. Está faltando temor muitas vezes no nosso meio. Temor é perder, ou
perder o temor é como uma carreta com a carga máxima descendo a Serra de Santos, com nevoeiro chovendo, sem freios, com os pneus careca. Loucura, nunca vai chegar lá embaixo. A igreja sem temor, ela nunca chega a lugar nenhum. O cristão sem temor, ele não consegue atingir os objetivos que Deus tem na vida dele. O cristão que perdeu o temor, ele está com certeza suscetível ao fracasso, à dor, ao sofrimento. Hoje existem muitos cristãos infelizes e insatisfeitos por não praticar o temor de Deus, irmãos. Há uma porcentagem grande de pessoas que muitas vezes estão congregando nas igrejas, que estão insatisfeitos, que estão com dores, que estão machucados, que estão feridos, porque perderam o temor e perderam a satisfação, o prazer, o deleite, a felicidade de estar envolvido na presença do Senhor. O rei Uzias entrou no santuário de Deus para sacrificar, e a Bíblia diz que ele ficou leproso, porque faltou o temor. Quando você lê a biografia do rei Uzias, você descobre que aquele foi um dos reis mais magníficos, um dos reis assim, mais promissores que existiu em Israel. Camarada nasceu para ser rei, para ser governante, estadista. Conseguiu fazer coisas que outro rei jamais conseguiu. No entanto, ele passou dos limites, porque todo mundo tem um limite. Ele passou dos limites, entrou na casa de Deus. Agora, se eu também vou sacrificar. E Deus diz, não, sacrifício é só para sacerdote. Rei não sacrifica, é só sacerdote que presta culto e sacrifício. E ele insistiu da mesma maneira. A Bíblia diz que a lepra veio sobre ele. E ele jamais se recuperou. Morreu isolado num caixão fechado, sem poder ser visitado. Porque a lepra o tomou pela falta de temor diante de Deus. O rei Saul perdeu o reinado porque sacrificou no lugar de sacerdote também. Antes da guerra, os homens se reuniam para sacrificar, para orar a Deus, para fazer um culto a Deus. E o sacerdote vinha e oferecia o sacrifício a Deus, orava por todos, ungia todos. E aí diz que de repente Samuel não apareceu. E Saul ficou preocupado, porque os homens começaram a dizer, ó Saul, é o seguinte, se não houver sacrifício, nós não iremos para a guerra. Eles estavam com medo da guerra. Não vai dar certo, sem sacrifício ele não sai. E aí os homens ameaçaram ir embora, desertar. E Saul, então preocupado, porque Samuel não chegava, foi lá e ele mesmo fez o sacrifício diante de Deus. E quando ele acabou de fazer o sacrifício, quem chega? Samuel chega. E Samuel diz, por um pouco teu reino seria eternizado, sempre teria um herdeiro, mas porque foi desobediente, rebelde ao Senhor, o Senhor te rejeitou. E Saul foi rejeitado naquele dia e deixou de ser rei logo em breve. Jamais teve um sucessor no trono, porque não confiou em Deus e passou por cima dos limites e perdeu o temor. Uzá, quando a arca é conduzida, ele vai e enfia a mão na arca para segurar a arca. E a Bíblia diz que Deus o fulminou pela falta de temor, pela falta de reverência. Aí você diz assim, mas ele quis fazer uma coisa boa. Todo mundo tinha um propósito bom. Todo mundo sempre tem um propósito bom na vida. Todo mundo sempre tem uma justificativa. Todos têm uma justificativa. Todos têm alguma coisa boa que eles olham. Não, mas era por causa disso. Era uma boa causa, meu irmão. Para Deus não tem boa causa. Deus tem a sua palavra. Deus tem a sua direção. Deus sabe de todas as coisas. Para Deus nós apenas confiamos nele. Entregamos a nossa vida nas mãos dele. E deixamos ele fazer. Porque Deus é um Deus do sobrenatural. Amém, igreja? Você pode celebrar a Deus essa noite. Se você crê nisso. Nadab e Abiú, filhos de Arão, morreram por oferecerem fogo estranho ao Senhor. E eram sacerdotes. Mas resolveram entrar no templo e oferecer fogo estranho. Deus não pediu aquilo, mas eles quiseram fazer. Nós somos sacerdotes, nós vamos fazer e pronto. E fizeram. E diz que eles foram fulminados, porque entraram no templo sem a permissão de Deus, e sem o momento certo. E aquele fogo que acenderam não era um fogo que Deus queria. Você descobre, irmãos, que aponta sempre estar na questão da rebeldia. Eu faço e pronto, eu faço e aconteço. É uma boa causa, eu não vou esperar Deus falar, eu não vou esperar na palavra. A palavra é ultrapassada, o pastor é ultrapassado, os líderes é ultrapassado. O que importa é o meu coração, o que importa é a minha felicidade. Em nenhum momento se confronta, porque você vê hoje
Deus vê o amanhã, você vê o que você vive agora, Deus vê a tua velhice, Deus contempla a tua velhice, meu irmão. Deus sempre tem o melhor para você, porque Ele vê o que você precisa no final da vida, e você vê só o aqui e o agora. Por isso que você precisa confiar em Deus, que tudo que Deus faz é perfeito. Você está olhando aqui agora, Deus consegue ver daqui a 20 anos da tua vida, Deus consegue ver os teus últimos dias do que você precisa, e muitas vezes você rejeita e joga fora aquilo que você precisa nos últimos dias, porque você quer o aqui e você quer o agora. O temor se perde, o mundo tem entrado dentro da igreja, e temos nos contaminado com o mundo, irmãos. O mundo é regido pelo inimigo, o mundo e as suas ideias são regidos pelo diabo, por Satanás. O Senhor, Ele tem os seus planos e Ele já estabeleceu as suas palavras. E tudo que o Senhor faz, o inimigo faz ao contrário. Nós lemos em 2 Coríntios 7:1, dizendo: purifiquemos de tudo que contamina o corpo e o espírito. Quanta coisa contamina o corpo e quantas coisas contamina o espírito. Essa é uma outra mensagem. Essa é outra mensagem. Quanta coisa que você hoje absorve, que você vê, que você escuta, que contamina o teu corpo e contamina o teu espírito. Quanta gente contaminada, quanta gente sem rumo na vida, quanta gente que perdeu a caminhada, que perdeu a passada, que perdeu o norte da vida, porque escutou, deu ouvido, porque viu, meu irmão. A palavra do Senhor fala que uma das maneiras que Eva se contaminou foi que ela olhou o fruto e deu ouvido àquilo que a serpente falou. As pessoas perdem a estribeira, as pessoas perdem a caminhada, porque elas olham e muitas vezes elas escutam e não esperam na palavra, e não olham na palavra. Purifiquemos-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito. Quanta gente contaminada no corpo e quanta gente contaminada no espírito, porque tem se perdido. Alguns já até defendendo o mundo, irmãos. A gente está vivendo muitas vezes a síndrome da normalidade. Tudo é normal. Tudo é normal, tudo tem uma explicação, tudo se arruma, né, um jeitinho, famoso jeitinho brasileiro. Tudo se acha um buraquinho, uma brechinha numa lei, aí a gente quer também adaptar a lei de Deus. Porque a lei do homem, principalmente aqui no Brasil, é muito adaptável, né? Tudo tem uma brecha, tudo tem um escape. E a gente acha, bom, na lei de Deus também dá, vamos tentar, vamos ver numa vírgula, vamos ver num ponto. Vamos ver numa pergunta, vamos procurar alguma coisa que nos mostre uma abertura para a gente fazer o que a gente quer. Alguns já têm defendido o mundo e a sua normalidade. Parece que tudo vai mudando e a gente vai se acostumando com as coisas normais. Daniel não se contaminou no palácio do rei na Babilônia, irmãos. Quando ele foi levado para a Babilônia, Daniel era um jovem, um adolescente, do adolescente para um jovem, um universitário, com as suas ideias em formação, querendo aprender. Sabe, mas ele tinha a cultura de Deus no seu coração. E foi levado à Babilônia, lugar de pecado, lugar de imundo, lugar de iniquidade, lugar de paganismo, lugar de muitos deuses. Ele foi levado lá para ser envolvido com o mundo na Babilônia, para crescer, como se diz aí, para abrir a mente, como se diz aí. E lá, diante do palácio, a Bíblia diz que ele não se contaminou no palácio, com as iguarias do rei, não se contaminou com o mundo, com o que o mundo oferecia, com o que o mundo dizia, é bom, prova, vamos lá. E ele conseguiu convencer seu líder a dizer, me dá um tempo, e eu te mostrarei que o caminho que eu tenho é um caminho excelente, é um caminho bom. E foi lhe dado esse tempo, e ele pôde provar realmente ao seu líder que ele estava certo, e ele não se contaminou com o mundo. Querido, nós precisamos de jovens e adolescentes hoje que não se contaminem com o mundo, que não se contaminem com as coisas que têm entrado com facilidade no teu coração. Sabe, que você encontra com facilidade na internet, que você encontra com facilidade no meio dos teus amigos. Porque todo mundo faz isso, qual é o problema? Qual é o problema ficar com o mesmo sexo? Todo mundo está fazendo isso. Qual é o problema ir para um motel, transar com um namorado, ou com ficar e assim por diante? Todo mundo faz. Qual é o problema? Isso é normal. Sabe, nós temos nos contaminado, irmãos, e muitos têm se contaminado com o mundo, trazendo Babilônia para dentro do teu coração,
Quantas pessoas têm se contaminado, têm trazido isso? São formas de contaminação. Não é verdade? São formas de contaminação. A gente fala sobre isso, a gente prega, a gente ensina que você tem que se, diante de Deus, dizer: Senhor, me dá graça. Se eu tenho um propósito na minha vida, você tem algo para fazer na minha vida, eu não posso perder. O Senhor disse a Josué: santificai-vos, pois o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Não há maravilhas, irmãos, nem milagres, se não houver santificação. A igreja precisa viver dias de santificação, dias de separação, dia de retidão. Mentir, qual é o problema de mentir? Todo mundo mente, todo mundo engana, todo mundo trai, todo mundo tira vantagem. Qual é o problema de tirar vantagem? Sabe, é sempre essa pergunta, é sempre essa justificação. Mas a gente não olha para o modelo de Deus, irmãos. Não olhamos para as coisas do Senhor que são boas, que são leves, que são abençoadas. A nossa alma fica contaminada, o nosso coração fica contaminado. E a gente passa a ser um ser estranho, um ser perigoso, um ser traidor, um ser maldoso, um ser perverso. Um ser cheio de ódio, por isso tanta morte, tanta traição, irmãos, tanto engano. As pessoas saem na rua pronto para dar um tiro, pronto para dar uma facada, pronto para esfolar alguém, pronto para pisar em alguém, porque o nosso coração está tomado de ódio, está tomado de rancor. O amor parece que foi embora, como diz a palavra, se multiplicou a iniquidade e o amor se esfriou. A causa disso é exatamente a contaminação no coração do ser humano. Mas o ser humano não enxerga isso. A gente não vê isso. A gente vê outras coisas. A gente tenta arrumar outras justificativas. Aí Deus não faz mais maravilhas. Puxa, na igreja está faltando milagres, está faltando curas. É que a gente via isso. O que está acontecendo? Por que o coração está mais endurecido? Porque nós, irmãos, nós estamos amolecendo o nosso coração, nós estamos nos arrependendo, nós estamos nos contaminando com o mundo, de vez de influenciarmos as pessoas que estão lá fora, que estão morrendo, que estão se matando, que estão suicidando, que querem tirar a sua vida, que querem se destruir, que estão se drogando, chapando de droga, de tudo que é coisa ruim. Nós não estamos influenciando porque nós estamos trazendo o mundo para dentro do nosso coração. Você olha a briga da igreja hoje, eu não me meto nisso, irmãos, coisa triste. Os jovens brigando, discutindo sobre tatuagem. Quer ouvir? Eu falo. Discutindo sobre tatuagem. Sabe, aquele que está no mundo não conhece sobre isso. Ele vai lá e faz. Mas aquele que está em Deus, ele tem que saber a origem disso, de onde veio isso. Isso não nasceu no coração de Deus. Isso não nasceu no coração de Deus. Isso nasceu no coração do demônio. Porque isso começou lá na Índia. A Índia, para quem não sabe, tem milhares de deuses. E as pessoas se tatuavam para homenagear um deus lá fora. As pessoas se tatuavam no passado, na Índia, para homenagear um dos demônios que estão lá. Que tem mais demônio do que gente lá naquele lugar. Mas na frente, o governo inglês usou isso para tatuar os presos e criminosos perigosos que estavam presos. Eles eram tatuados para ser marcados. Depois a máfia russa usou isso para poder marcar aqueles que eram mafiosos, que eram assassinos, matadores. Usavam as tatuagens certas de identificação entre eles. Sabe quando isso chegou no Brasil? E como chegou? Isso chegou aqui em Santos, no Porto. Você sabe o que tem no Porto, na General Câmara? Prostituição, drogas. Nasceu lá, foi lá que as pessoas aqui em Santos, no Brasil, começaram a se tatuar. Sabe quando isso nasceu no coração de Deus? E aí as pessoas ficam discutindo, eu quero fazer uma marca, eu quero pôr. Meu irmão, isso é para gente do mundo que não tem o que fazer. O cristão, ele tem o que fazer, ele tem que orar e buscar vidas. A preocupação dele não é marcar o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. A preocupação do cristão tem que se pregar o evangelho, orar e pedir misericórdia de Deus, porque a igreja está sem direção nos dias de hoje. Aí uma meia dúzia de ignorantes ficam postando besteira. De vez de estar orando, pôr o joelho no chão e orando pelas famílias das igrejas que estão se perdendo. E orando pelos seus familiares que estão precisando de Deus.
E orando pelas pessoas que estão se matando, pedindo ajuda. Fica questionando isso, meu irmão. Quem quer fazer, faz. Problema seu, resolva com Deus. Você é templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo, irmãos. Deus limpou a tua casa, limpou o teu templo, te purificou. Quer pichar, ele picha. Problema com Deus, quando chegar do outro lado, você se acerta com ele. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas isso é a visão da igreja, muitas vezes, que ela vive, que ela passa. Perdendo a santidade, perdendo o temor de Deus, perdendo a visão. Satanás está distraindo os jovens, está distraindo os adolescentes. Quando eles deviam ir para cima e orar, e clamar, e pedir um avivamento, porque essa terra precisa de um avivamento, irmãos. Nós estamos vivendo em dias difíceis do Brasil. Nós não sabemos o que pode acontecer nessa terra. Pátria maravilhosa, país maravilhoso. Se há um país maravilhoso, não é porque nós somos brasileiros, não. Se há um país maravilhoso no mundo, este se chama Brasil. E aí você vê esse país sendo desgraçado por uma quadrilha que tenta roubar, que tenta destruir, que saqueia tudo que tem. E aí você vê os hospitais tomados de pessoas jogadas no chão, sem remédio, pessoas não tendo onde morar, pessoas não tendo onde comer, não tem escola para todo mundo, roubo em tudo que é lugar, assalto em tudo que é lugar. Uma pátria rica e poderosa como é este Brasil, entregue à miséria e a Satanás, porque os crentes estão preocupados e distraídos com picuinhas. A igreja, irmão, se acreditasse, ela ia orar de verdade, e Deus ia mudar esse país, porque o homem não tem poder para mudar esse país, mas Deus tem poder para mudar esse país, para levantar homens de verdade, com caráter, homens que amem essa pátria, que paguem o preço e que queiram ver um país melhor. Se acontece isso lá fora, em muitos países, isso pode acontecer aqui também, se a igreja acordar para a oração. Precisamos viver a santidade de Deus e o temor de Deus. Crescimento da igreja em Atos 2:43 diz que todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Havia sinais e maravilhas? Sim, havia. Por quê? Porque eles estavam cheios de temor de Deus. Eles amavam o Senhor. Eles queriam o ministério. Eles acreditavam na volta do Senhor. As pessoas se davam, irmãos, se ajudavam. Os necessitados eram ajudados pela comunidade, eram ajudados pela igreja. Ninguém fala, mas nesse Brasil afora, anos atrás, irmãos, as pessoas não passaram fome, porque há multidões de igrejas no Brasil se reuniram para dar cesta básica e ajudar as famílias. Sabe o que é isso? O governo jamais teria condição de fazer isso. Mas a multidão, as milhares de igrejas desse Brasil afora se reuniram e os irmãos davam cesta básica, davam comida, ajudavam para as famílias poderem ter a sua casinha, poder ter a sua alimentação. Parece que isso é esquecido, de alguma maneira, né? E a gente deixa para lá. Mas a igreja talvez está precisando voltar a isso novamente, a essa essência, a esse primeiro amor, a esse temor do nome de Cristo, a essa preocupação com a família de Deus, irmãos. Parar de se preocupar com porcaria e se preocupar com coisa séria, porque tem coisa séria acontecendo no nosso Brasil e nós temos que ter o nosso coração focado para isso. Ananias e Safira são exemplos de falta de temor no Novo Testamento. Quando viram lá uma família, viram um homem de posses que deu uma propriedade riquíssima para a igreja, aquilo foi vendido. E necessidades da igreja foi suprida, e aquilo ficou um comentário. Você viu? Você viu o que o irmão fez? Você viu a propriedade deles? Ananias e Safira, irmãos, tenho para mim que eram pessoas bem-sucedidas. E talvez até pessoas que na comunidade queriam um destaque. Porque eu só posso pensar nisso, ciumeira, inveja. Diz que eles se juntaram e disseram, vamos vender uma propriedade, vamos dizer que vendemos, portanto, e vamos trazer ao pé dos apóstolos, para a gente também ficar falado dentro da igreja. Para que alguém precisa fazer isso? Você dá o que você pode, você dá o que você tem. Deus não vai se meter nas tuas coisas, você é fiel com o Senhor, no teu dízimo, nas tuas ofertas, tu faz a tua parte, você não precisa mentir. E aí Ananias e Safira mentiram para o apóstolo Pedro, para enganá-los, para dizer que tinham dado tudo que venderam aquela propriedade, mas na verdade ficaram com uma parte e deram outra parte. Não precisava disso.
só para poder ser falado, só para poder ser mencionado, talvez para ser colocado na revistinha daquele tempo, se tivesse, né? Na primeira página, Ananias e Safira também dão propriedade para a igreja, meu irmão. Estão brincando com Deus, brincando com o Espírito Santo. O Senhor cuidou deles, caiu um morto, caiu um outro depois. Os dois foram tirados do seio da igreja, porque havia temor. Está faltando temor dentro da igreja, para haver limpeza, para haver poda, meu irmão. Para ver poda. Aquele que quer compromisso vai ficar. Aquele que não quer, procura. O que não falta é a igreja aí fora. Tem igreja para agradar tudo. Desde que fuma, até se prostitui, até que tem tatuagem, até que usa droga. Tem igreja para tudo, meu irmão. Procure o que vocês querem. Mas se quer compromisso com Deus, este é o lugar. As pessoas estão se colocando debaixo de maldição. E Deus propôs para a igreja, propôs para o povo de Deus, Deuteronômios. Hoje vocês escolhem, vocês querem bênção ou maldição. Tem os dois. Qual vocês querem? Tem os dois. Vocês querem bênção ou maldição? Querem bênção? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Põe o temor de Deus no teu coração. Tem tanta gente inteligente, estudada na vida, fazendo porcaria, porque não tem sabedoria. Porque perdeu o temor. Perdeu o temor. E quando você perde o temor, você faz porcaria na vida. Você traz dor, traz sofrimento para a tua vida, meu irmão. Traz angústia. A felicidade está em andar nos preceitos de Deus, porque Deus conhece o nosso coração, e Ele tem o melhor para mim e para você. Deus não é homem para enganar, nem filho de homem para mentir. Ele é Deus, Ele conhece a tua vida, Ele te fez. E escuta o que eu vou lhe falar. Ele só te deu uma vida. Você está achando que vai voltar? Eu morro, eu volto. Nem que seja de uma forma de cachorrinho, mas eu estou aí. Aí você é um vira-lata que vai apanhar para caramba aí fora. Não, você não volta, meu irmão. A Bíblia diz que está ordenando uma só vez o juízo. O homem só tem uma vida. Você só nasce uma vez, e isso é uma grande bênção de Deus. Quando eu imagino que você foi gerado pela tua mãe e pelo teu pai, no meio de 200, de 150 a 200 milhões de espermatozoides, e foi você que nasceu. Pensa comigo. A população do Brasil, 200 milhões de habitantes, e você é escolhido. Já imaginou isso? Que num homem, no momento do ato com a mulher, no momento da ejaculação, no momento que vai ser girado o ser, tem 200 milhões de espermatozoides ali, é a população do Brasil. E você foi escolhido para nascer. Você foi escolhido para nascer. Isso é o maior milagre. Isso é a maior bênção de Deus. Lhe pergunto o que você está fazendo com a sua vida. Porque o teu nascimento é obra do Criador. E o que você está fazendo com ela? Porque Ele te ama, e Ele ainda mandou o Filho dEle para morrer na cruz por você, de tanto amor. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para morrer por mim e por você na cruz, para que você tenha salvação, e seja redimido como Filho de Deus, e ainda tenha uma casa na eternidade para morar. O que você está fazendo com a tua vida? Quando você perde o temor, você perde a direção de Deus, você perde a sabedoria, você perde os princípios do Senhor na tua vida. Meu irmão, homens no passado deram a sua vida pelo Evangelho de Deus. Hoje, por causa dos nossos desejos, estamos traindo o Evangelho com muitas facilidades. Olha a história. Olha a história. Por o Evangelho chegar até aqui. Hoje, Brasil, 40 milhões de evangélicos, mais 40 milhões de desviados. É quase a metade que conheceram, que desceram nas águas. Poderiam mudar esse país, influenciar esse país, mas não, porque é um evangelho água com açúcar, um evangelho barato, sem vida, sem sangue. O que muda, irmãos, é o sangue, é a vida, é o suor, isso faz diferença.
E os homens que iniciaram o Evangelho foram homens que deram a sua vida e deram o seu sangue. Quando não negavam o Evangelho, eles eram jogados para as bestas feras serem devorados, eram crucificados de cabeça para baixo, eram queimados em fogueira, porque não negavam o nome de Cristo. Mas foi isso que foi solidificando, até um ponto de os imperadores não aguentarem mais matar tanta gente, derramar tanto sangue, que se renderam ao Evangelho. E hoje a igreja, irmãos, com facilidade, ela trai o Evangelho, ela troca por causa de namorado, ela troca por causa de namorada, ela troca por causa de dinheiro, ela troca por causa de emprego, ela troca por causa de briga, ela troca por causa de picuinha. Ah, porque falaram mal de mim, eu não quero mais. Ah, porque isso, porque aquilo, meu irmão. Isso é Evangelho, água com açúcar. Deus espera de um Evangelho verdadeiro, de amor verdadeiro, onde você vai até o limite do sangue para servir o Senhor. O próprio Hebreus diz que nós não chegamos até o limite. A nossa luta contra o pecado, vocês não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue, Hebreus 12:4. Talvez não precise, mas a resistência tem que estar em nós. Se nós acreditamos, se é uma causa que nós acreditamos, nós temos que nos dar a ela, irmãos. Você olha esses homens aí do Oriente, do Islão, todo dia tem um homem bomba se entregando lá, se estourando. Esses caras são loucos. Será que eles são loucos mesmo? Será que tem tanto louco lá? Será que tem tanto louco para todo dia ter alguém se dinamitando lá, se explodindo? Ou eles acreditam numa causa e eles dão um sangue? Sabe, o Evangelho chegou no mundo não dessa maneira, mas se colocando como vítima, sem matar ninguém. Pelo contrário, sendo morto e dizimado. Foi assim que ele cresceu, com o sangue dos santos sendo derramado. Mas não tem louco não, irmãos. Tem gente que acredita numa causa. E a igreja brasileira está precisando acreditar na causa dela. Na causa do Evangelho, na causa da cruz, na causa do Salvador, que morreu e se entregou por nós. Está faltando Calvário na vida da igreja nos dias de hoje. Está faltando Calvário, está faltando cruz. Está faltando olhar para o derramamento de sangue do justo. Porque tudo, qualquer coisa hoje no Evangelho, em nome da graça. Meu irmão, graça não é isso, a graça está deturpada. Calvino foi o maior assassino que se teve nas épocas. Escreveu o que ele escreveu, já está na Bíblia, não precisa ninguém copiar dele, já está na palavra de Deus. Nós precisamos viver o Evangelho da cruz, o Evangelho do arrependimento, o Evangelho que rasga, o Evangelho que corta a nossa consciência, o Evangelho que nos leva a uma transformação, que nos leva a um resgate de vida, o Evangelho de poder que muda pecadores. Porque é isso que eu vi, irmãos. Eu entrei aqui com 20 anos. Estou indo para 54 anos e eu vi muita gente mudada e transformada pelo poder de Deus. Eu vi muita gente curada neste lugar. Eu vi muitos milagres financeiros acontecendo neste lugar por causa do poder de Deus. E nós não podemos deixar escapar das nossas mãos essa essência maravilhosa do Evangelho, do poder da cruz e do poder do Espírito Santo na nossa vida. É isso que avança, é isso que transforma, é isso que faz a igreja crescer, é isso que muda a nossa família e a nossa vida. Naum mesmo, esse livro existe, viu? É um profeta. Capítulo 1, verso 2 diz: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de indignação. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a sua ira contra os seus inimigos. Então, não precisa ficar preocupado com os adversários não, viu? Às vezes você quer se vingar na mesma moeda. Não se vinga não, meu irmão. Você está andando no poder de Deus, na graça de Deus. Eles estão lutando contra Deus, não estão lutando contra você. Eles não estão falando contra você, eles estão falando contra Deus. Se você entregar a tua vida ao Senhor e confiar nele, quando falarem de você, quando apontarem o dedo, fica tranquilo. É Deus que vai cuidar. Não vai faltar peste, não vai faltar morte, não vai faltar situação em que vai doer, porque estão falando de você. E a Bíblia diz que Deus também é vingador e toma contra os seus adversários a vingança. E guarda a ira contra os seus inimigos. Aí você quer, com a tua própria vida, poder ficar se vingando. Tem gente aqui talvez que quer se vingar, está com vingança no coração.
cheio de ódio, cheio de raiva. Meu irmão, tira isso, desvazia isso agora. Em nome de Jesus, você não precisa disso. Entrega a tua vida no altar de Deus. Deixa no altar de Deus. Tira a vingança do teu coração. Tira o ódio do teu coração. Põe na mão de Deus. É Ele que faz a obra. É Ele que justifica. É Ele que cura. É Ele que restaura. É Ele que perdoa. Verso 3, o Senhor é tardio em sua ira. O que quer dizer isso? Que Deus não tem pressa para irar. Para acender a ira de Deus precisa de muita provocação. E Ele demora um pouco para fazer muitas vezes a sua justiça e a sua vingança. De grande poder. E diz que o culpado de maneira alguma terá por inocente. Vou repetir. Ele diz que o culpado de maneira alguma o terá por inocente. Se você é culpado, você vai pagar por isso. Se você é culpado, você vai responder por isso. A lei é frouxa. A lei do nosso país é frouxa. Mas a lei de Deus, ela é verdadeira. O que você semeia, você colhe. O que você semeia, você colhe. E a Bíblia diz que quando você semeia vento, você colhe tempestade. Eu semeei um ventinho, vou colher outro. Não, você não vai colher outro, você vai colher uma tempestade na tua vida. Se prepara. Porque vem. Não sou eu que estou falando, está na palavra do Senhor. De maneira alguma o Senhor terá por inocente aquele que é culpado. O Senhor tem o seu caminho no turbilhão e na tempestade. As nuvens são o pó dos seus pés. Desperta tu que dormes. Levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Efésios 5,14. Isso mostra que muitas vezes nós estamos dormindo em beiço esplêndido, como diz o nosso hino nacional. Nós temos que acordar como igreja, irmãos. Acordar como povo de Deus. Para que a luz de Cristo venha iluminar o nosso coração, venha iluminar a nossa vida, iluminar a nossa mente. E nós possamos repartir um pouco com essa luz, com aqueles que estão precisando. Tem muita gente precisando de luz. Tem muita gente precisando de energia de Deus na sua vida, de poder de Deus na sua vida. E você está quieto do seu lado, não faz nada. Você precisa ser luz, acorda, desperta. Você não sabe, imagine que aquela pessoa vai se converter, imagine que aquela pessoa vai se transformar. Nunca isso vai acontecer, meu irmão. Há poder de Deus na tua vida. E você precisa entender que a luz de Deus, Deus vai usar você para converter outras vidas. Deus vai usar você para transformar aquele que está precisando. Deus vai usar você para transformar aqueles que estão precisando da graça de Deus, da bondade de Deus. Deixa Deus usar a tua vida. Seja luz na vida daqueles que estão vivendo trevas. Muitas vezes nós estamos dormindo e precisamos ser sacudidos. Jacó, quando tem a visão do anjo, subindo e descendo, ele tem um grande temor diante de Deus. Ele diz, quão terrível este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa do Senhor, a porta dos céus. Era um pecador. Enganava um monte de gente. O cara era rápido, o cara era ligeiro. Passava a perna com facilidade. Quando alguém ia pensar, ele já estava olhando lá na frente. Pronto para passar a perna. Até o dia que ele viu a visão dos céus. Anjos subindo e descendo. Aquilo trouxe temor no coração dele. Ele diz, quão terrível este lugar. Isso não é outro lugar, senão a tua casa. Colocou o nome de Betel naquele lugar. Significa casa de Deus. Jesus disse, alguém que nós devemos temer de verdade. E ele diz, mas eu lhe digo, lhe mostrarei a quem devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Lucas 12:5. Sabe, nós não falamos muito do inferno, né, meus queridos? É antipático essa palavra. Se pisar na igreja, o pastor falar do inferno, misericórdia, não vamos naquela igreja. Mas você tem que saber que o inferno existe, ele é verdadeiro. O inferno não é aqui na terra, não, como eu já estou vivendo o inferno. O inferno é aqui na terra, mentira. O inferno existe, e existe de verdade. Existe de verdade. Diz uma historinha, né? Claro, é história, não é verdade. Só um quebra-gelo. Que um político, um político chegou no inferno. Quando ele viu campo de golfe, pessoas bonitas, jogando golfe, mulheres bonitas, sensuais, cervejinha para tudo que é lado. Ele adorou aquilo, ele disse, puxa, que ambiente. Todo mundo tratando bem, abraçando, joga aí, é tua vez.
Um ambiente maravilhoso. Aí ele disse, agora eu preciso conhecer o céu. E foi levado para o céu, e lá, muito bonito, aquelas músicas, aqueles anjos, um ar leve, comida boa. Ele disse, puxa, que legal isso aqui. Um sossego, tranquilidade, paz. Que maravilha. Mas ele falou para o anjo, olha, eu gostei demais disso aqui. Mas eu gostaria de ir lá para o inferno. Porque aqui é legal, é bacana, eu ficaria muito tempo aqui. Mas lá é mais a minha cara, sabe? Tem algumas coisas que eu gosto. Negócio meio apimentado, jogos, bebidas, né? Mulheres. Aí desceu e ficou lá. Quando ele chegou lá, era fogo para tudo que é lado. Saraiva, vulcão. Um demônio com um tridente querendo fisgar ele todo. Ele, sai daí. E para um lado e para o outro. Aí daqui a pouco ele encontrou um chifrudo na frente dele. Um demônio monstruoso. Soltava fogo para tudo que é lado. Ele, meu Deus, parece que é uma guerra. O que está acontecendo aqui? Eu vim aqui outro dia. Aí o diabo disse, aquele que você veio aqui, nós estávamos em campanha. Agora eu já ganhei teu voto. Aqui é o teu lugar. Sabe, meu irmão, você está se iludindo. Você está se iludindo com o mundo. Você está se iludindo com as coisas bonitas que tem lá fora. Você está se iludindo com mulheres, com homens, com bebidas, com ambientes que você acha bonito. Mas tudo isso tem uma consequência. E a consequência é eterna, é para sempre, não sai de lá. Depois que ele ganhou o teu voto, você não sai mais de lá. Depois que você votou e disse, estou lá, está firme, não tem como sair. Apocalipse 21:8 diz, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Ele existe. Ele existe, e o homem de Deus, o servo de Deus, ele tem que deixar bem claro, porque as pessoas não sabem, as pessoas pensam que isso é conto de carrocinha, que isso é palavra de Deus, que isso é palavra do Senhor, que existe o céu, existe o inferno, que o céu eu preciso do sangue de Jesus, me banhar, segui-lo, caminhar com Ele. Mas o inferno, irmãos, é rejeitar tudo aquilo que Deus tem de bom para nós, e nós rejeitamos pelas nossas obras, pelas nossas atitudes, pelo nosso ambiente, pela nossa rebeldia do nosso coração. Pastor Jonas Eduardo, que pregou uma das mensagens mais poderosas na face da terra, depois de Paulo e Jesus, ele diz, os nossos pés estão como a resvalar no pecado, e o inferno está como uma bomba de sucção para nos tragar. É a verdade. Todo dia teus pés estão resvalando no pecado. Todo dia tu sai para fora. Alguém está te puxando, o pecado tem na tua porta. Você fica vigiando, clamando para não cair, porque ele está sempre te seguindo. O inferno é como uma bomba de sucção, que está pronto para te tragar a todo momento, te puxando, e você remando, você pedindo misericórdia. Ele está sempre te puxando. Você precisa do sangue, tu precisa da graça, tu precisa do Calvário, da cruz de Cristo, para te proteger, para te guardar, para livrar a tua alma. A palavra do Senhor ainda diz, estou terminando, continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundície, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu a retribuirei a cada um de acordo com o que você fez. Aleluia! O que você está fazendo pela obra de Deus? O que você está fazendo em nome do Evangelho que está na tua vida? O que você está fazendo em nome do sangue que foi derramado, em nome da salvação que Deus te deu? Está jogando pérolas aos porcos? Ou você está usando essas pérolas para transformarem em vidas, transformarem em investimento no céu e mudarem vidas? A igreja de Deus tem perdido o temor nos dias de hoje, tem perdido a referência, e Deus tem cobrado isso, meu irmão, de você nos dias de hoje. Deus tem levantado homens para denunciar o pecado, Deus tem levantado homens para dizer, acorda igreja do Senhor, acorda povo de Deus, porque o Senhor está voltando, Ele não vai demorar. Uma hora o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tocará a trombeta, e Ele descerá, e a sua igreja subirá para estar com Ele, meu irmão. Quanto mais pecado, mais a graça
presença de Deus se aproxima da tua vida. Acorda, igreja de Deus. Fica de pé na presença do Senhor. Feche os teus olhos no teu lugar. E eu queria perguntar nessa noite, irmãos, se tem pessoas aqui que não conhecem o amor de Deus e ouviram essa palavra duríssima aqui, porque é um impacto entrar na igreja e escutar um negócio desse. Eu não volto mais. Faz tempo que eu não prego um negócio desse aqui. Mas está precisando. Mas se você quer entregar a tua vida para Jesus, quer sair desse mundo nojento e podre, que está matando a tua alma, matando os teus sonhos, matando a tua existência, frustrando a tua vida, você quer sair disso, quer uma nova história. Deus tem uma nova história para você. Deus pode escrever uma nova história no teu coração. Deus pode escrever uma nova história na tua vida. Meu irmão, se você quer isso, vem aqui na frente, eu quero orar por você em nome de Jesus. Se você está aqui, tem coragem, o Espírito Santo está tocando no teu coração e diz, eu quero mudar de vida, eu quero uma nova história. Sai do teu lugar onde tu está, vem aqui em nome de Jesus, porque eu estou te esperando aqui, que eu quero orar por você. Se você tem coragem, pode vir em nome de Jesus, meu querido. Se tiver mais pessoas corajosas com esse moço aqui, Deus te abençoe, querido. Aonde você estiver, se o Espírito Santo está falando com você, você foi impactado pela palavra de Deus, sai, vem aqui, eu quero orar por você. Essa oportunidade que você está tendo nessa noite. Jamais poderá chegar diante do trono do Cordeiro e dizer, eu não tive oportunidade. Está escrito nessa noite, nestes dias 6 de setembro, irmãos, às 20 horas e 35 minutos, você teve essa oportunidade de entregar a tua vida a Jesus e você rejeitou. Isso está escrito nos altos do céu, aleluia. Há mais alguém que precisa entregar a sua vida para Jesus? Que você saia e venha aqui, em nome de Jesus. Enquanto isso, eu quero fazer um apelo também para os crentes. Pessoas desviadas, afastadas do Evangelho. Pessoas que estão na igreja, mas estão vivendo uma vida errada. É noite de concerto. Sai do teu lugar e vem aqui na frente, em nome de Jesus também. Do jeito que você está, não importa se tem cargo na igreja, se você é líder, se você é isso, é aquilo. Meu irmão, nós estamos diante do Cordeiro de Deus. É a oportunidade de reconciliação. É oportunidade de mudança, de transformação. Talvez eu falei coisas que acontecem na vida, talvez nem falei, mas o Espírito Santo sabe. E você está tendo oportunidade de mudança em nome de Jesus. Onde você está, se o Espírito de Deus tem falado com toda a liberdade, sai do teu lugar, se prostre diante de Deus, fique na presença do Senhor aqui. A igreja está orando, está buscando o Senhor. O pastor Humberto vai cantar um louvor. E o Espírito de Deus vai te incomodando. E conforme Ele vai te incomodando, você vai saindo do teu lugar e vai vindo aqui para frente em nome de Jesus. É noite de concerto. É noite de buscar o temor. É noite de sair transformado. É noite de Deus transformar. É noite de Deus curar. É noite de Deus escrever uma nova história na tua vida. Aleluia. Glória a Deus, deixa o Espírito de Deus agir no teu lugar, irmão. Apenas ore, busca o Senhor. Peça misericórdia de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver busca o Senhor, que humilhar no busca meu o Senhor. espírito, Aleluia. assim o farei. Glória a Deus. Me dá busca mais uma chance. Oh, Espírito Santo, tenha liberdade de agir nesse lugar. Eu quero nascer. Cura vidas aqui, Senhor. Espírito. Perdoa pecados que estão aqui, Senhor. Senhor. Matar minha oh, meu Deus, derrama o sangue. O sangue de Jesus. E fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Que a tua graça venha sobre este lugar, Senhor.
Que o teu amor venha sobre este lugar. Que a tua presença nos alcance, Deus. Oh, meu Pai. Que a tua graça toque, Senhor, sobre esta vida. Que o amor de Deus, que o poder da cruz toque sobre esta vida. Oh Deus, que esse moço seja transformado pelo teu poder, pela tua graça, Senhor. Os teus milagres recaiam sobre ele. Não haja inferno que aguente o poder de Deus em libertar essa vida, Senhor. Que ele seja curado, Pai, pelo teu poder. Seja curado pela tua graça. Seja curado pelo teu sangue. E seja um testemunho do teu nome aonde estiver. Toca com o teu poder e muda esta vida para a glória de Deus. Eu chorarei. Aleluia. Oh, meu Deus. Adore o Senhor, se renda a Ele. Oh, Xaramaraia. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne e fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne e fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida. Que a minha vida seja tua vida. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Que o teu amor seja derramado neste lugar, Deus. A unção do teu Espírito Santo esteja sobre a nossa vida. A tua igreja seja marcada pelo teu poder e pela tua unção. A tua igreja seja marcada pelo compromisso contigo, Deus. Ó Deus, que o amor de Deus acampe sobre cada coração, Senhor. Sejamos compromissados com a tua cruz, Senhor. Vidas sejam transformadas aqui. Histórias sejam reescritas pelo teu poder e pela tua graça. Nós abençoamos o teu povo, abençoamos os teus filhos neste lugar. Que o poder do Espírito Santo convença, Senhor. Que não seja a palavra do pastor, mas seja o poder de Deus para convencer cada uma dessas vidas a andarem no teu caminho, a terem compromissos contigo, a fazerem a tua obra. Eu abençoo a vida de todos que estão aqui. Cobre com sangue e protege, Senhor, para a glória e louvor do teu nome nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.